Primeiro, qualidade de plantel, né? E depois opção para esse jogo, sem demérito nenhum para o Bruno, muito pelo contrário. Você já leu aí a trajetória do Bruno, né? E a gente precisa de grupo. Para ter grupo, a gente tem que usar o máximo que a gente pode. E quando a gente tem jogadores de qualidade, a rotatividade é importante também para todos se manterem em bom nível. O como vai acontecer na frente, não sei. Para essa partida foi assim. Para a próxima, a gente vai ver como é que vai ser. Então, a questão do Edu, que ele é o especialista do plantel, na condição de número 9, né? O Derek é um cara que vem cooperando muito, que tem algumas características muito importantes dentro do nosso jogo, né? Inclusive, na entrevista pré-jogo, o próprio não falava especialmente do Derek, né? Mas falava da velocidade do nosso time na transição ofensiva. E se fala da velocidade do nosso time da transição ofensiva, está incluindo com certeza o Derek. É o Derek, é o Lucas Cardoso, é o Pedrinho, é o Max, né? Então, o quanto ele é importante dentro do processo. Agora, ele não é um especialista de área. Ele jogou muito mais de extremo, chegando, e vem cooperando muito, e pode jogar ali, e já fez bons jogos ali, o que é importante para a gente, né? E é um jogador importante, não importa onde jogue. E o Edu é o especialista. Agora, o Edu, ele vem num processo de recuperação de condição física, de recuperação de ritmo de jogo. Ele não tinha condições de entrar desde o início. Então, nós aguardamos o time, nós até colocamos ele uns 5 minutos mais cedo, e faltando ali uns 2, 3, ele já estava, né? É o processo, jogou, entrou bem, cooperou pra caramba hoje, vai entrar outros jogos e daqui a pouco ele está em condições de nos ajudar a competição toda. Isso é um processo até ele chegar num ponto. Quanto à questão de vencer em casa é o mais importante que tem nessa competição, né? Nós vacilamos no finalzinho do jogo contra o Avaí, mas eu acho que a diferença do que nós conseguimos render hoje seria uma injustiça muito grande se a gente não tivesse vencido. Qualquer outro resultado, na minha opinião, seria muito injusto, porque nós conseguimos jogar, empurrar o nosso adversário para trás, e dentro do processo conseguimos achar as nossas oportunidades de gol e fomos assertivos com elas. Se eu contar como é que o Mateuzinho saiu da partida contra o Avaí, não sei se vocês chegaram a ver as fotos da lesão que ele teve na língua, né? Foi uma coisa assim espantosa, né? E o que acontece? Ele recebeu, varou, né? Um corte bastante grande, varou a língua dele, foi suturada. E aí, quando o cara está nessa condição, a alimentação vai para onde? Então, o departamento de medicina e a aplicação dele, a responsabilidade dele de estar se cuidando. Ele treinou só ontem, né? No domingo ele fez um treino muito leve, e pelo domingo ele não teria condição de jogo. Aí ontem apareceu muito bem e falou: não, eu vou. Quer dizer, falou não, né? Quase que escreveu no papel, porque ele não está... Até no final da preleção eu fiz uma pergunta para todos os jogadores, e só perguntei para ele, foi só risada, né? E aí, Mateuzinho, você tem condição de falar? E todo mundo só deu risada, pela condição dele. Mas tem que exaltar o quanto ele está se comprometendo com a equipe, com o grupo, né? E fez uma partida bastante sólida também, o que nos deixa bastante contente. Acho que mais contente antes é poder ver ele dentro de campo de novo, e que a saúde dele evoluiu bastante, né? E depois poder contar com ele apresentando o jogo que ele apresentou. A importância do Pedrinho não foi no jogo de hoje, foi no jogo do Volta Redonda, foi no jogo contra o Avaí, né? O detalhe hoje é aquilo que eu falei, né? Contra o Volta Redonda ele perdeu, contra o Volta Redonda contra o Avaí ele perdeu, e hoje ele fez o gol da vitória, né?
Então, a torcida é passional, né? O importante é você estar fortalecendo a autoestima do jogador, a confiança do jogador, e ele vem numa crescente, não só ele, eu acho que a nossa equipe vem numa crescente, né? Então é importante esse tipo de comportamento e ele também entender todo o processo. Em determinado momento, quando eu cheguei era titular, eu tirei ele do time por algumas questões e ele entendeu e buscou, e hoje está numa crescente. A gente pede alguma coisa de ordem tática, ele procura fazer, né? E aí o time cresce com isso e ele está crescendo, isso que é importante. Eu acho que na partida do Avaí, na entrevista, eu falei que nós tivemos dificuldade de encaixar a nossa marcação, né? E o Atlético, eu até comentei com o presidente, com o Cristiano antes, que eu acho que o nosso sistema ia encaixar melhor, né? E eu acho que a gente fez uma partida muito boa no aspecto defensivo. Nosso time foi agressivo, nosso time impôs uma marcação e quando teve a bola, procurou jogar, né? Procurou segurar a bola, procurou ter a bola. Tudo bem que nós fizemos alguns ajustes e esses ajustes ajudaram muito, mas não sou eu que jogo, não. Eu ajudo, quem resolve são eles. E a gente tem que salientar aqui a partida do time todo, mas em especial do nosso meio-campo. Contando com o Pedrinho no meio-campo, quadrado ali, todos eles jogaram muita bola. Mineiro, Denilson, Max é um partidaço, gente. Às vezes o torcedor fica pegando no pé, um baita no jogador, gente. Vamos respeitar um pouquinho o cara, dar moral pro cara, que esse cara pode nos ajudar muito, né? O Mineiro não foi só o gol, o Mineiro fez uma partida muito sólida. O Pedrinho nós já falamos, e o Denilson. O Denilson, acho que desde quando eu estou aqui, talvez tenha sido a melhor partida. O Denilson é muito bom jogador, já fez boas partidas, mas hoje ele fez uma partida até acima do nível dele, costumava, pelo menos comigo, tinha feito até agora. E eu acho que Alain, eu acho que o time todo, a linha de trás foi muito bem. Falamos do Matheus, falamos do Natan, acrescenta muita qualidade na nossa saída de bola. Alain, né? Sander fez um partidaço. Sander marcou um dos caras mais difíceis da equipe dele e o cara não jogou, né? Então tem que respeitar. Lucas batalhou muito, o Cardoso batalhou muito, taticamente foi muito importante enquanto esteve dentro de campo. Pode ainda estar faltando alguma coisa em termos ofensivos e tal, mas isso é a confiança que vai trazendo, né? E o Dérico, eu já falei da importância dele também. Depois os que entraram, todos eles ajudaram muito. Eu acho que a vitória não vem por acaso, ela vem quando a somatória de participações ela é grande, é boa, né? Aí a equipe acaba tendo um desempenho como um todo muito bom e o resultado vem. Antes eu vou fazer uma ressalva numa colocação sua. Quando a gente trata sobre uma competição onde qualquer um dos lados pode ganhar e pode existir um empate, eu acho que é muito vulgar essa palavra derrapar, essa palavra, é obrigação. Nós estamos deixando de lado o significado do esporte, que é competir. E quando se compete, tem que enxergar o desempenho de A e de B, podendo ter 3 resultados, né? Nós não somos muito melhores do que ninguém. Nós temos que estar dentro do campo e produzir mais a cada partida que cada um dos nossos adversários. Hoje a felicidade é porque nós conseguimos produzir mais que o Atlético. E na partida do Avaí, nós não conseguimos produzir mais que o Avaí, embora tenhamos muito mais chances que o Avaí. O Avaí teve mais controle de bola, mas nós tivemos muito mais chances claras de gol. Quando você pega o percentual de chances claras de gol dos aplicativos esportivos, a diferença nossa em relação ao Avaí, Avaí teve 0,95 de oportunidades claras de gol, nós tivemos 2,86.
e nós empatamos o jogo. Hoje depois eu vou olhar essa estatística qual foi. Então você falar derrapar ou qualquer outra coisa, eu acho que é desmerecer o trabalho que os caras fazem dentro de campo. Então, agora tentando responder a sua pergunta. Ideal, você esperava? Cara, ideal porque nós ganhamos. Se não tivesse ganho. Só que o Campeonato Brasileiro não tem partida fácil, não, gente. Não tem partida fácil. A próxima é dificílima. E a outra também, e a outra também. E nós temos que conseguir firmar um padrão de desempenho, né? Não abaixar esse padrão e que esse padrão consiga nos conduzir àquilo que a gente quer, que é estar entre os 4 no final da competição. A gente não pode esquecer, não é porque nós ganhamos do Atlético que a gente já está totalmente adaptado à competição. Nosso time está passando por um processo de adaptação à competição, em termos de intensidade de jogo, em termos de qualidade de competição. O nível do campeonato estadual, de intensidade de jogo, é diferente, né? A intensidade desses jogos é muito maior. Então nós estamos passando por um processo. Então, dentro disso aí, nós não vamos estar sempre produzindo lá em cima. Vai ter jogos que nós vamos abaixar, mas daqui a pouco nós temos que subir de novo. Então é assim que se faz a competição, e o importante é sempre estar somando pontos. Eu acho que em 3 partidas nós conseguimos somar 7, o que é muito importante. Cara, eu acho que é processo, tá? Eu já trabalhei no Mojimirim também, que também tinha um público menor. A própria Portuguesa era uma equipe de ter muito público também, embora no início da competição o pouco público foi crescendo por causa do desempenho da equipe na competição. E com o Mogi também foi igual, e aqui não vai ser diferente. Daqui a pouco a gente vai conseguir trazer o torcedor para dentro do estádio e vamos tocar ficha, gente. O torcedor gosta de coisa boa e gosta sempre de estar ganhando, né? Então vamos trabalhar para ganhar, para que ele venha.